Nossa Senhora Aparecida, como a gente comentou no início, não podemos considerar uma aparição de Nossa Senhora, mas uma manifestação de Nossa Senhora. Sim. Né? Tem, assim, a gente escuta a história e tudo, mas de uma forma precisa. Existe um acontecimento em que pescadores... Existe um motivo porque os pescadores estavam ali precisando de um milagre. Como que é assim, de uma forma assim, para as pessoas entenderem o milagre de Aparecida em si? Tem até pegando o gancho aí de Fátima ainda, as duas manifestações têm uma relação íntima, uma com outra. Por quê? As datas. Aparecida se dá em 1717. Sim. Fátima se dá em 1917. Exatos 200 anos. Olha. Separam uma manifestação de Nossa Senhora de outra. E a gente tem que pensar no seguinte, quando se deu o encontro da imagem de Aparecida, o Brasil não era Brasil ainda. O Brasil só surge como país independente em 1822. Na época da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida... Ainda era Portugal. É tudo território português. Porque há uma comunhão. E, aliás, antes mesmo de Nossa Senhora Aparecida ser padroeira do Brasil, Nossa Senhora já era padroeira do Brasil, porque em 1646, Dom João IV, rei de Portugal, ele entrou numa guerra pela independência de Portugal. 1578, morreu Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. Dom Sebastião não deixou descendentes, aí um cardeal que era tio dele assumiu o trono por um tempo, depois morreu o tio, e aí virou aquela coisa, quem vai assumir o trono agora? Filipe II da Espanha, era o parente mais próximo, assume o trono. União Ibérica, Portugal e Espanha, vira tudo uma coisa só. 60 anos depois, os portugueses quiseram a sua independência. O que Dom João IV faz? Vai até o santuário de Nossa Senhora de Vila Viçosa. É um santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, Portugal, e faz uma promessa a Nossa Senhora. Fala, eu vou guerrear. Ele estava em desvantagem numérica, em termos de armamento, desvantagem em todos os sentidos. Mas ele falou, mas eu vou guerrear. Se nós vencermos, eu prometo à senhora que eu vou consagrar este reino e todos os seus domínios à senhora. A senhora será a rainha de todos esses territórios. Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição. E aí, em 1640, ocorre a batalha. E Dom João IV vence a batalha. E aí ele demorou 6 anos para cumprir a promessa. Em 1646, depois do reino já ajeitado, estabilizado, ele vai até Vila Viçosa e lê solenemente, diante da imagem de Nossa Senhora de Vila Viçosa, o ato de entrega do reino à Virgem Maria. Então, veja bem, não se trata meramente de uma oração, de uma homenagem. Sim. O rei procedeu uma entrega formal e oficial de Portugal e todos os seus domínios à Virgem Maria. Então, quer dizer, há um influxo, uma potência neste ato feito pelo monarca, pelo governante, que nós não conseguimos medir. Ou seja, a partir daquele momento, o Brasil passa a ser território de Nossa Senhora da Conceição. Então, a partir de 1646, Nossa Senhora da Conceição já era padroeira de tudo, de Portugal, do Brasil, do Algarves, da Ilha da Madeira, enfim, de todos os territórios dominados por Portugal. Então, essa herança espiritual já estava ali, já estava presente ali. E mesmo quando a gente pensa em Fátima, mesmo antes da aparição de Fátima, Deus, a providência divina, já havia preparado ali. Lá na Idade Média, durante a Batalha de Aljubarrota, as tropas do rei passavam por Fátima. E o cavalo do condestável de Portugal, era o braço direito do rei, naquela altura, que era um oficial chamado Dom Nuno Álvares Pereira, que é São Nuno, é um santo. Sim. Depois que ele serviu na Batalha de Aljubarrota, ele deixou a vida pública e se recolheu no Carmelo, se tornou um frade carmelita. O cavalo de Dom Nuno se ajoelhou em Fátima, quando eles passavam por uma cova. Eles estavam vindo com a tropa por aqui, e do nada, sem uma explicação lógica, o cavalo de Dom Nuno, justamente aquele que seria um dos futuros santos de Portugal, ele se ajoelha no chão de Fátima. E os escrivães anotaram, e sem entender o que isso quer dizer, ninguém sabia. Né? E séculos depois, Nossa Senhora apareceria ali, onde o cavalo
de São Nuno se ajoelhou, um carmelita, né, um futuro santo carmelita. Então a providência divina vai escrevendo. E aqui no Brasil, Nossa Senhora já era a padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Então nas igrejas do Brasil começam a se espalhar as representações de Nossa Senhora da Conceição com uma iconografia muito semelhante. As imagens elas variavam, mas geralmente era uma imagem de Nossa Senhora com as mãos postas, Nossa Senhora com um vestido branco, um manto azul com um forro grená, um vermelho grená. E geralmente com 3 cabecinhas de anjos nos pés e a lua nos pés. Então, sobretudo nas igrejas de cidades históricas, em Minas, no Nordeste em geral, a gente vê essas representações suntuosas, muito bonitas, da Imaculada Conceição. Era a nossa padroeira. Agora acontece que em 1717, é interessante que sempre Deus socorre o seu povo. Em momentos de grande crise na igreja, no mundo, na história, Deus nunca deixa essas épocas sem grandes santos ou sem grandes socorros da sua graça. 1717 é o ano em que a maçonaria foi fundada. E a maçonaria, desde o início, ela tinha um objetivo muito claro. Qual era o objetivo? De diminuir a presença católica, neutralizar a presença católica na sociedade, para que Cristo não reinasse na sociedade, mas para que o homem reinasse. É uma visão antropocêntrica. 1717 é quando, na pequena cidade de Guaratinguetá, na colônia, né, portuguesa, aqui na extensão de Portugal, de além-mar, aqui no Brasil, passaria por ali o Conde de Assumar. Então você perguntou, né, qual é o evento que está por detrás disso aí? A passagem do Conde de Assumar. Quem era o Conde de Assumar? Dom Pedro de Almeida, Portugal. Ele era um fidalgo, um nobre, que servia ao rei em Portugal. A sua família inteira serviu ao rei de Portugal. E ele foi nomeado como governador da região das Minas. Então ele deveria chegar no Rio de Janeiro e subir em direção a Minas Gerais. E deveria fazer o trajeto ali. E ele sobe pela Serra de Paraty. Mas havia chovido muito. E o conde vem com a sua bagagem, com as malas, com roupas, com documentos e tal. E isso aí não conseguiu subir. Então o conde e a comitiva subiram, mas a mobília do conde, as malas, as coisas ficaram encalhadas lá no Rio de Janeiro, porque teria que subir isso na serra em lombo de mula, de burro, e seria um transporte muito difícil. E aí, muito bem. Então, em outubro de 1717, o Conde de Assumar passa por Guaratinguetá. E aí a gente aprende a história de Aparecida, às vezes, vendo o Conde de Assumar como um tirano que veio em nome de Portugal para explorar e não sei o quê, e que Nossa Senhora teria se manifestado justamente na passagem do tirano português que veio oprimir os pobres brasileiros, os pobres pescadores. Tal. E aí a gente tem uma leitura sociológica do aparecimento da imagem de Aparecida. Eu não estou excluindo o caráter sociológico, ele existe. Mas não foi bem assim. O que acontece? O Conde de Assumar, ele se demorou ali em Guaratinguetá pelo menos 2 semanas. Então não foi uma passagem rápida, que da noite para o dia pediram peixes, todo mundo teve que sair correndo, desesperado para pescar, e os peixes não vinham e Nossa Senhora veio acudir os pescadores. Não foi bem assim. A história, existe o diário de viagem do Conde de Assumar, e neste diário de viagem a gente vê um personagem bem diferente. Nós vemos, por exemplo, um homem extremamente piedoso. Um homem que trazia na sua tropa padres, para que a tropa não ficasse sem missa. Um homem que, quando deu dia 29 de setembro, ele estava na altura de Cunha. Cunha já é pertinho ali de onde é Aparecida, Guaratinguetá. Quando ele chega na altura de Cunha, ele então manda os seus companheiros pousarem ali, falou, podem descansar aí, amarrar as montarias aí, porque aqui tem padres, então nós todos precisamos nos confessar e receber a comunhão, porque é dia de São Miguel. Olha. Então ele que era muito devoto de São Miguel Arcanjo, teve essa preocupação de que a sua tropa, os oficiais portugueses, se confessassem, pudessem participar da Santa Missa com fruto, comungando naquele dia, naquela ocasião, para depois seguir viagem. Aí eles seguem viagem e chegam a Guaratinguetá. Aparecida, a cidade de Aparecida não existia. O município de Aparecida só virou município em 1928, que foi emancipado. Então era tudo Guaratinguetá.
Quando ele chega ali, ele vai permanecer por 2 semanas. E onde entra essa história dos peixes? A gente aprende que é um opressor português chegando e os pobres pescadores ali tendo que dar conta disso. Mas, na verdade, nós vemos o contrário. Era um católico devoto e obediente aos preceitos da igreja que queria fazer o quê? Comer peixe nas sextas-feiras para não comer carne. Então, Nossa Senhora Aparecida surge, a imagem é encontrada justamente na ocasião da passagem de um representante do rei de Portugal. Lembrando que os reis de Portugal, desde 1646, eles se consideravam como ministros de Nossa Senhora. Eles diziam, nós não reinamos, quem reina é Nossa Senhora, nós somos empregados de Nossa Senhora. Tanto é que os reis de Portugal, até 1910, que é quando durou a monarquia, portuguesa, eles não usavam a coroa sobre a sua cabeça. De 1646 a 1910, nós não veremos nenhum retrato, nenhuma pintura de rei português com a coroa sobre a cabeça. A coroa ficava numa almofada ao lado do trono, o cetro ficava numa banqueta mais ao pé do trono, sempre diante de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, porque ela é a rainha. Sim. Os reis são seus ministros. Tanto é que em Portugal não existia cerimônia de coroação dos reis depois de 1646. Era a cerimônia de aclamação. O rei é aclamado, ele é reconhecido, mas ele não é coroado porque a coroa é de Nossa Senhora. Olha só. Então, quer dizer, na passagem de um ministro do rei, e o rei se considerava um ministro de Nossa Senhora, é que se dá essa mariofania, essa manifestação de Nossa Senhora. Numa nação extremamente mariana. E consagrada à Nossa Senhora da Conceição. Então a imagem que aparece... Sim, é de Nossa Senhora da Conceição. Nós chamamos de Aparecida, mas é Nossa Senhora da Conceição. Até as pessoas falam Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Sim, porque de fato é Nossa Senhora da Conceição. E aí o mais curioso é que Nossa Senhora ela se manifesta justamente no momento em que um filho seu, oficial da coroa portuguesa, queria cumprir o preceito de não comer carne às sextas-feiras. Então foi para pescar peixes para o conde e a sua comitiva, para que ele pudesse cumprir essa abstinência de carne. É ali que Nossa Senhora se manifesta. Então, na verdade, Nossa Senhora não vem simplesmente para defender os oprimidos de um opressor. Nossa Senhora vem para honrar a obediência de um filho seu a um preceito da Santa Igreja. Então, na verdade, a leitura é outra, que a gente pode fazer desse fato. Mas aí nós também não desprezamos a questão de que Nossa Senhora aparece na mão de quem? Na mão dos seus pobres filhos, dos mais simples, como sempre Nossa Senhora faz. Nossa Senhora, quando ela busca os seus mensageiros, ela sempre vai buscar entre os mais simples. Santa Bernadette Soubirous, por exemplo, quando perguntaram, o bispo de Tarbes perguntou a ela, mas por que a Virgem Maria viria aparecer justamente para você? E Santa Bernadette diz, porque eu sou a mais pobre e a mais ignorante das filhas de Nossa Senhora. Se Nossa Senhora achasse alguém mais pobre que eu, mais ignorante que eu, teria aparecido a ela e não a mim. E, de fato, a lógica de Nossa Senhora parece ser mesmo de buscar os mais simples, esses filhos. E muito bem. E aí, esses pescadores, nós sabemos os nomes deles, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, saem para pescar. Eles moravam não dentro do município de Guaratinguetá, mas na beira do Rio Paraíba. O Rio Paraíba é um rio que tem nome indígena e é interessante como Deus brinca com essas coisas. Paraíba significa água ruim, água de onde não vem muita coisa boa. Ou rio ruim, é um rio com pouco peixe. Então isso explica o porquê que os pescadores saem e não apanham tanto peixe. E os índios já chamavam de rio ruim ou água ruim. E é interessante que Deus se manifesta naquilo que é desprezível. Onde é a água ruim é onde vai ocorrer esse milagre que vai marcar a história do Brasil.